Anunciamos então, começando os nossos trabalhos, a primeira palestra do dia com o tema A Relação Família e Escola para a Educação. Nós convidamos então para essa nossa primeira palestra a palestrante que é vice-presidente da FENEP, vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação e mantenedora do Colégio Dromos de Brasília, a professora Amábile Passos. Professora Amábile Passos, e para coordenar os trabalhos, convidamos o presidente do Cinep Rio Grande do Sul e mantenedor do Complexo Educacional Monteiro Lobato de Porto Alegre, professor Bruno Eizeric. Com a palavra, então, a nossa palestrante, professora Amábile Passos. Boa palestra a todos. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presidentes, bom dia ao nosso presidente Ademar, que bom saudá-los nesse sábado. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Congresso da Federação Nacional das Escolas Particulares. Este congresso foi preparado com muito rigor de detalhes para que os debates pertinentes ao dia de hoje pudessem contemplar as expectativas sobre os temas que movimentam o setor educacional da livre iniciativa. Eu quero dar o meu bom dia ao meu parceiro de bancada. Bom dia, Bruno. O Bruno é presidente do Rio Grande do Sul, do Sindicato Rio Grande do Sul, como vocês já puderam observar. Também é diretor da FENEP. E nós dois vamos conversar com vocês sobre a educação como uma relação poderosa entre a família e a escola. Ao longo do dia, nós vamos ter a oportunidade de ouvir os nossos convidados e nos enriquecer, porque todos eles vão trazer coisas muito interessantes, que ajudam a educação a caminhar, sobretudo nesse cenário de pandemia, né? Eu acredito que nós vamos abrir muitas janelas para que o debate se prossiga, cresça, enriqueça e que tenha múltiplos olhares. E isso é muito interessante, porque tem pessoas diferentes setores, trazendo o seu olhar. E, claro, nós vamos buscar chaves para melhor aprender, melhor ensinar e, claro, melhor conviver. Queremos que a parceria da família com a escola resulte em bons frutos para os nossos alunos e filhos. E, ao final do dia, nós esperamos que não esperamos que todas as janelas sejam fechadas, mas, com certeza, teremos muitas ideias claras que vão nos ajudar no nosso dia a dia e que vão nos dar firmeza de propósitos para bem continuarmos educando todos aqueles que nos são confiados. Os tempos da pandemia modificaram a relação da família com a escola. Se antes já existia a necessidade de um entendimento entre ambas, com a escola dentro das famílias, por meio das plataformas de ensino e redes sociais, é exigido muito diálogo para que a aproximação consiga mitigar os danos causados no ensino online durante esse período. Quanto mais próximo a família e a escola, menores serão as perdas pedagógicas, sobretudo para as crianças, mas também não é menos importante para os adolescentes. A educação de uma geração é uma relação muito forte, pertinente, que cria laços e não é uma relação de exclusão. Pelo contrário, é uma relação de complementariedade. A ação de uma completa a ação da outra. Assim, em harmonia, essa relação tem o mesmo objetivo, a saber, bem educar e formar as crianças e jovens. A escola deve bem ensinar e a família bem educar, mas uma completando o esforço da outra. Quanto mais a relação entre a família e a escola se aproxima, mais plena será a educação das crianças, adolescentes e jovens. A família e a escola não estão em contraposição. Por isso, é importante que os critérios da escolha de uma escola pela família seja por meio da aproximação de valores em que se acredita. A família é a segurança para a criança e a escola faz parte da sua rede de proteção.
A relação entre família e a escola é de apoio mútuo, para que as crianças possam crescer em todo o seu potencial, desenvolvendo as suas competências e suas habilidades. É no seio da família e da escola que nós obtemos os valores que vão nos acompanhar por resto de nossas vidas. Na escola, passamos os melhores dias e levamos para sempre na memória os amigos dessa época, dos professores que nos conduziram nos primeiros passos do conhecimento. Quando a relação entre a família e a escola é saudável, as crianças e os adolescentes crescem igualmente sadias. Aprendem a gostar de estudar, a apreciar os livros, a respeitar as pessoas e a contribuir para a sociedade. Por exemplo, no apoio mútuo, as crianças e adolescentes se sentem seguras, porque o caminho apontado por uma é fortalecido pelo caminho apontado pela outra. Quando não há conflito de ideias e valores, os adultos gerados são seguros, focados e determinados. Na parceria saudável, a escola reforça o discurso da família e a família o da escola. O caminho fica claro e reforçado, não gera dúvidas, e não há necessidade de tomada de decisão por parte das crianças e adolescentes. O caminho apontado por ambas é o correto. Não há escolhas a fazer, porque os valores são claros e defendidos por ambas. Se essa parceria não acontece de forma saudável, a leitura das crianças e dos adolescentes é que tudo é muito relativo, e a insegurança, muitas vezes, impera. Os professores e os pais são os maiores referenciais para as crianças e adolescentes. Por isso, quanto mais aproximamos um do outro, mais fortalecidos ficam esses referenciais. Ultimamente, temos ouvido muito que os pais educam e as escolas ensinam. Em última análise, é assim mesmo. Mas é muito importante que as ações de um reforcem as ações do outro. Tanto a família ensina como a escola educa. Sobretudo para a convivência social, para a gestão de conflitos, amadurecimento, aceitação do outro. Com a pandemia, a família também assumiu essas funções de ensinar, e a escola as funções de educar. A educação digital, por exemplo, tem sido uma matéria da escola. Nosso aluno e o filho de cada família não são pessoas diferentes. Isto quer dizer que amamos e cuidamos das mesmas pessoas. Por isso é importante o foco da escola e da família, que o foco seja nas crianças e nos adolescentes. Com a pandemia, as famílias passaram a intermediar as escolas para as crianças aprenderem. Foram dias muito ricos, porque pudemos observar e viver o outro lado da história. As famílias experimentaram o ofício de ensinar, e cada escola aprendeu que as dinâmicas familiares são diferentes umas das outras. É necessário respeitar o movimento individual de cada núcleo familiar. Por isso, as escolas adaptaram as suas práticas para moldá-las às dinâmicas diferentes. Foi preciso tempo e espaço para que as escolas se adaptassem ao modelo do ensino intermediado pela tecnologia e pudessem criar novas rotinas. Por outro lado, as famílias precisaram se adaptar para que a rotina se aderisse às aulas também em casa. Uma vez que não havia necessidade de levar os filhos da escola, nem os adolescentes, porque a escola já estava dentro da própria casa. Com certeza foi um exercício interessante de se observar e de se viver. Algumas observações que fazíamos puderam ser constatadas. Por exemplo, quanto mais envolvimento houve das famílias, melhores foram os resultados observados. Se antes precisávamos de pesquisa para nos dizer o quanto era importante a participação da família na escola de seus filhos, nesse momento, todos provaram dessa convivência. As escolas foram para dentro das famílias e a relação se estreitou, porque o papel de uma foi experimentado pelo papel da outra, nada como se colocar no lugar do outro. Os pais não precisavam se envolver tanto no caso dos adolescentes, porque eles tinham autonomia. Mas, para aqueles que souberam aproveitar esse momento,
A escola se constituiu em um catalisador para o diálogo entre os pais e seus filhos adolescentes. Conforme os jovens vão avançando na vida escolar, observa-se o distanciamento entre o binômio escola e família. Como tudo na vida, à medida que vamos amadurecendo e que o amadurecimento vai chegando, vamos nos libertando das tutelas da infância. É claro que não vamos descartar os momentos de muita tensão que a pandemia trouxe, tanto para a escola como para a família. Mas nós vamos tratar disso durante o dia. Nesses momentos, uma aproximação maior se fez necessária. Ainda não temos uma leitura completa dos efeitos da pandemia nessa relação entre a escola e a família. Este congresso vai ajudar essa leitura, uma vez que discutirá as diferentes dimensões do assunto para facilitar as consequências que um tempo a gente ainda vai colher. Em geral, a escola é o termômetro da sociedade, por isso, a dinâmica em suas ações. A escola é dinâmica, é uma célula dinâmica, porque quando algo novo está emergindo na sociedade, é na escola que se revela. Nesse sentido, a escola é um grande braço forte para as famílias, para elas se apoiarem, para entenderem e compreenderem os movimentos dos adolescentes e das crianças. Muitas vezes, as famílias gostariam que as escolas resolvessem todos os problemas educacionais e de aprendizagens dos seus filhos. Não, a escola não pode resolver todos, assim como a família também não pode resolver todos, mas juntas, família e escola, poderão resolver e construir soluções bem definitivas. Educar é uma tarefa muito complexa e, por isso, exige parceria da família com a escola, com a sociedade, com outras famílias, com a igreja, e acreditamos que a escola é a maior opção que a família pode ter para bem educar seus filhos. No Brasil, a escola é um direito constitucional da criança. Se é um direito dela, é um dever de alguém. Nesse caso, o dever é da família, é da sociedade e do governo. A escola reforça a autoridade da família e, com ela, cria um círculo virtuoso quando caminham de mão dada. Afinal, como já falamos, nós amamos e cuidamos das mesmas crianças e dos mesmos adolescentes. São elas as razões das nossas maiores emoções e encantamentos. A escola precisa ser valorizada pela sociedade, pelos governos e pelas famílias. Ao emergirmos da pandemia, vamos precisar trabalhar para que os valores da escola sejam reforçados no nosso meio. A escola precisa se atualizar para acolher as famílias, evitando o binômio escola velha para famílias novas. As escolas têm uma diversidade enorme de propostas pedagógicas e as famílias, inúmeras configurações. Mas o relacionamento deve ser pautado em valores que podem alicerçar essa convivência. Os valores do diálogo, do respeito e da solidariedade devem permear a relação entre as famílias e a escola. Se tomarmos os valores como um princípio desse relacionamento, sim, aí sim, com esses valores, escola e família, não haverá impossíveis para bem educar e ensinar as crianças e jovens. Muito obrigada, Bruno. Agora, espero as tuas considerações. Deixa eu abrir o meu microfone aqui, então. A gente fica com o microfone desligado, né? A gente são questões que a gente aprende durante a pandemia, né, professora Amable, a como se comportar em uma reunião. A gente desliga os microfones e muitas vezes eu tenho o hábito de voltar a falar e esquecer de ligar o meu microfone. Então, mais uma vez, bom dia, Brasil. A FENEP une o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu quero dizer que é muito difícil eu falar depois da professora Amable, né? A nossa representante no Conselho Nacional de Educação. Eu quero dizer que falar depois do que a professora Amable comentou agora
me parece que é uma tarefa tão difícil quanto foi substituir o professor Osvino aqui na presidência do Cinep Rio Grande do Sul. Bom, falar sobre família e escola é um tema muito instigante. Eu posso dizer que, para mim, que já trabalho em educação há mais ou menos 40 anos e tenho 3 filhos, né, é um tema bastante pertinente, mesmo que o meu nenê tenha 22 aninhos hoje. O meu problema é falar em educação e família depois que a professora Amabile falou. E a professora Amabile, eu quero passar para vocês, ela é muito competente, ela é muito organizada, além de ser essa pessoa incrível que todos nós admiramos, e ela me passou o roteiro dela sobre o que ela ia falar hoje, aquelas anotações, os principais temas. E aí eu vi que o que eu pretendia falar era muito parecido com o que a professora Amabile acabou de abordar. Eu disse assim, mas a Amabile fala muito melhor do que eu. O que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu vou me virar nesse tempo que eu vou ter para dividir com uma pessoa que nós sabemos a capacidade incrível que ela tem? Aí começou a me dar um desespero. E aí eu pensei assim, bom, eu vou ter que ir atrás de dados sobre educação e família. Eu pensei, por que eu vou ter que ir atrás de dados? Por que eu preciso ir atrás de informação? Porque como eu sou uma pessoa casada, né, e em um casamento nós sabemos que existem 2 pessoas. Existe o marido e aquela outra pessoa que tem sempre a razão. Então, eu preciso ter uma informação, um dado que seja incontestável. Né? Então, se eu trouxer dados legais, pode ser que eu consiga criar, trazer alguma coisa para essa plateia, gente. Imaginem que não é fácil falar para 7.000 pessoas. A gente aqui desse lado fica um pouco ansioso. Então, eu fui atrás de dados sobre família e educação. E aí, a gente vai no Google It, né? Esse maravilhoso mundo novo que nós temos. Eu me lembro que no meu tempo de escola, ou eu ia para o Delta La Russe ou eu ia para o Tesouro da Juventude. Aí eu fui atrás de pesquisas sobre educação e família. Primeira pesquisa que eu acho, uma pesquisa bem interessante, ela trata sobre o Enem. E a conclusão que a pesquisa chega é que quanto maior for a escolaridade da família, né? Quanto maior for a escolaridade do pai e da mãe, melhor é o desempenho desse adolescente no Enem. E também essa pesquisa aponta que quanto maior for a renda familiar, maior vai ser o desempenho desse aluno no Enem. Então, eu diria que não tem nada de novo, seguir lá a minha pesquisa, e achei lá uma pesquisa sobre o projeto GERES, de 2005, lá em Salvador, Bahia, que investigou o desempenho acadêmico de crianças nas primeiras séries fundamentais em Salvador, lá na Bahia, em matemática e português. Bom, já não é mais Enem, é primeiras séries, né? E o resultado apresentado, ele chegou às mesmas conclusões lá em relação ao Enem, que quanto maior for a escolaridade dos pais, né, e quanto maior for a renda dos pais, melhor é o desempenho cognitivo desse estudante. Então, aí não me estava tendo nada de novo, eu estava procurando, e aí eu já estava começando a ficar preocupado, mas aí me deu um estalo. Eu comecei a pensar assim, família, escola e aluno, o que seria uma questão comum, muito comum, que está no dia a dia entre esses 3 entes, né? E aí realmente me deu o estalo e eu me dei conta. Tema de casa, lição de casa, como chamam em outros estados, tarefa de casa, ou até mesmo dever de casa. Eu fiquei pensando, pô, dever de casa, o simples nome dever de casa já não é uma coisa boa. E aí eu resolvi conversar com vocês nesse tempo que eu vou ter sobre o dever de casa, ou tema de casa, ou lição de casa. Eu sei que em cada canto desse nosso Brasil tem uma denominação.
eu estou imaginando aqui que o nosso coordenador do evento, o professor Eugênio, deve estar pensando assim, por que eu convidei esse doido para falar do nosso congresso? Esse cara vai falar sobre dever de casa. E vamos pensar uma coisa assim, né? O dever de casa é uma coisa que os alunos não gostam, os professores também, às vezes, não têm tempo, e os pais, muitas vezes, não acompanham. Então, a lição de casa é uma incompreendida nesse nosso mundo educacional. E eu quero dizer aqui, que eu sei que eu estou falando para professores e famílias, e eu quero, desde já, acabar com duas lendas quando a gente fala sobre lição de casa, ou tema de casa, ou tarefa de casa. Primeiro, famílias. O professor não dá lição de casa porque não conseguiu vencer a matéria ou porque está punindo a turma. Toda vez que o professor passar uma lição para casa, é porque foi planejado e vai dar muito trabalho deu trabalho para planejar e vai dar trabalho para corrigir depois. E eu quero também, como família, dizer para os professores, né, que os pais que às vezes querem que os filhos tenham lição de casa, é porque os pais acham que é importante ter a lição de casa. Não é porque eles querem que a escola ocupe os filhos quando eles estão em casa, para eles não ficarem fazendo outras coisas. Mas eu quero colocar para vocês que eu fui atrás de estudos sobre lições de casa, temas de casa. Eu sei que cada estado, cada localidade tem o seu nome. E eu achei um pesquisador da Universidade de Duke, Harris Cooper, que a Universidade de Duke está entre as melhores 20 universidades do mundo, que ele escreveu um livro, The Battle Over Homework, de 1994, né? A Batalha pelo Dever de Casa. E esse pesquisador, ele descobriu que a lição de casa, ela não está ligada a bons resultados para alunos do ensino fundamental. Embora ele seja significativamente importante para resultados de alunos mais velhos. E aí, algumas explicações que foram aventadas para isso, né? Os alunos mais jovens se distraem facilmente e são mais dependentes dos pais para ajudá-los, ao passo que os mais velhos, eles têm mais independência. Aí eu fui atrás de mais dados, e olhem só, né? A National Parent Teacher Association, ou a PTA, Associação Americana de Pais e Mestres, ela recomenda, olha só, que alunos recebam cerca de 10 minutos de lição de casa, né? 10 minutos para os alunos pequenos, e pode ir até 120 minutos de lição de casa para os alunos de ensino médio. Tem um estudo bem interessante aqui no nosso país, que foi feito pelo Ernesto Faria, que ele coordena os projetos da tão importante Fundação Lehman, que ele cruzou os resultados da Prova Brasil de 2007 com as respostas do questionário preenchidos pelos alunos que prestaram o exame. E olhem só que interessante, diferente do que foi concluído lá pelo pesquisador americano. A conclusão foi que entre os estudantes do 5º ano, que assumiram que nunca e quase nunca faziam as tarefas de casa, apenas 8% tiveram desempenho adequado em matemática e língua portuguesa. Já os que afirmaram realizar as atividades de casa sempre ou quase sempre, cerca de 30% tiveram boas notas. Então, a gente vê que existe uma correlação entre aqueles alunos que quase sempre ou sempre fazem a lição de casa, né, com aqueles alunos, né, que não realizaram a lição de casa. E aí, eu já estou encaminhando, porque a gente quer abrir para interatividade, a gente quer ouvir vocês, a gente acha importante a interatividade nesse nosso evento. Eu achei na revista Gestão e Educação, e eu quero dividir com vocês, perguntas e respostas sobre o tema de casa. Eu vou dizer que aquela sessão, tudo que você sempre quis perguntar sobre o tema de casa e nunca teve oportunidade de fazê-lo. E a primeira pergunta que surge por parte dos pais é aquela assim: posso corrigir a lição ou ajudar o meu filho a concluí-la caso ele tenha dificuldade? Pais, a resposta é não, né? Se o filho botou uma resposta errada, lembrem-se que o tema de casa não é dos pais.
O tema de casa é dos filhos. Então, se o filho errou, se ele tem alguma questão que não está correta, pede para ele revisar, pede para ele rever a situação, né? Deixa que ele mesmo encontre se ele errou. E se ele não encontrar, deixe essa tarefa para o professor, porque vai ser importante para o professor poder entender se o seu aluno entendeu ou não aquilo que foi pedido, né? E aí vem aquela segunda pergunta: devo responder a dúvidas do meu filho? Dentro do possível, não. Deixe para que o professor faça isso, porque também vai poder acontecer que os pais não saibam o que responder. Então, não é que não possa, mas o melhor é deixar essa tarefa para o professor. E aí chega uma pergunta que eu até fico preocupado, que é a seguinte: devo castigar quando a tarefa não foi feita? Gente, nós não temos que castigar nunca as nossas crianças, né? Quem trabalha com educação sabe que castigar é uma coisa equivocada. Então, a gente tem que, sim, fazer sempre reforço positivo. E aqui é muito interessante uma afirmação, e aqui eu vou abrir aspas para uma afirmação da Rose Marie Guimarães, que ela é uma professora da Unitre, lá de Uberlândia, diz assim: castigar, né? Essas atitudes deixam a criança insegura e tornam tensos o momento em que o pai passa ao lado dela. Então, não castiguem seus filhos por não ter feito uma lição. Ao contrário, né? A pergunta: posso elogiar a produção do meu filho? Claro que deve, né? O esforço realizado pela criança, ele é sempre positivo. Então, o reforço positivo é muito importante. Então, elogiar é sempre muito bem-vindo, desde que o elogio seja merecido. E aí tem aqueles pais que dizem assim, né? A escola dá lição muito difícil para o meu filho. Eu quero dizer para as famílias que estão nos assistindo aqui, né, que é muito importante que vocês entendam que o professor, que o pedagogo da escola, ele sabe o que está enviando para o seu filho, né? Fique tranquilo que não vai se enviar nada muito difícil ou muito fácil. E eu quero aqui aproveitar esse momento para ilustrar uma questão que aconteceu durante a pandemia aqui no nosso estado, né? O Cinep, ele fez uma pesquisa com as famílias, né? E uma das perguntas dessa pesquisa foi muito simples: qual é o maior problema que a família, né, que vocês, enquanto família, estão identificando no ensino remoto? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós ficamos com aulas remotas de março do ano passado até setembro do ano passado. Então, nós ficamos praticamente 6 meses atendendo de forma remota, retomamos em setembro, né, do ano passado. E aí, retomando a pesquisa, né, a pergunta foi a seguinte: qual é a maior dificuldade que a família está vendo no ensino remoto? Eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, como resposta a essa pesquisa, né, 50% dos votos foi na seguinte resposta: a escola está mandando pouca tarefa para o meu filho. Infelizmente, nós estamos em uma palestra virtual, né? E eu não estou conseguindo enxergar o rosto dessas milhares de pessoas que estão nos vendo. Mas eu tenho certeza que eu estou vendo um sorriso estampado no rosto de muita gente atrás desse monitor, pensando: ó, eu tinha razão. A escola mandou pouca tarefa para o meu filho. Viu só? Lá no Rio Grande do Sul, a pesquisa disse que era pouca tarefa. Agora, eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, empatado também, com 50% dos votos, foi a afirmação de que a escola está mandando muita tarefa para os meus filhos. Então, quando o assunto é tarefa de casa, né, vai ter a família que acha que é muito, vai ter a família que acha que é pouco, né? Mas o importante e o que a gente tem que dizer é que é o seguinte: enquanto alguns pesquisadores discordam, não é uma questão que tenha concordância sobre a eficácia dos nossos trabalhos de casa, é que o que todos concordam
é que a boa instrução em sala de aula é a chave para uma educação de qualidade. E eu quero passar a maior tranquilidade que eu fico quando eu sei que a rede privada ela consegue entregar essa qualidade para os nossos alunos, né? E eu acho que é muito importante também, quando a gente fala sobre lição de casa, né, e não pensando sobre o conteúdo da lição de casa, é importante que a gente lembre que a lição de casa tem muito a ver com a autonomia do aluno. E a autonomia do aluno é muito importante. Durante o dia, nós vamos falar sobre o novo ensino médio. E o novo ensino médio fala muito sobre a autonomia do aluno, né? Nós podemos falar também, quando a gente fala de autonomia, né? Nós podemos falar sobre a sala de aula invertida, nós podemos falar sobre não só autonomia, mas também responsabilidade do aluno. E essa autonomia e essa responsabilidade, elas vão nos dar uma condição melhor, vão nos dar a condição de formar um adulto melhor. Então, professor Amable, eu espero ter, de alguma maneira, complementado essa sua brilhante fala, né? Eu trouxe, talvez, um tema um pouco diferente, mas depois da sua fala, eu não conseguia. Mas aqui nós já temos interações chegando aqui, e eu peço desculpas que eu olho para a tela e olho para o celular onde me chegam as perguntas. Ô, Bruno, deixe-me comentar rapidinho, enquanto você vê quem está aí querendo interagir com a gente, né? Primeiro, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu apoio de sempre. Eu quero dizer que eu te admiro muito, torço muito aí por você, e a gente está sempre junto, fazendo grandes coisas, e eu fico muito feliz por isso, né? O Rio Grande do Sul faz ecoar aí no Brasil todo as coisas que acontecem por aí. Mas eu queria colocar só duas coisas aí na tua fala, né? Você sabe que nós tivemos a entrega do último SAEB, o resultado do último SAEB, e o que o Brasil estava festejando era exatamente que tinha crescido o número de mães com o ensino médio completo no nosso país, né? É claro que aí nós estamos falando do nosso país, então aqui está incluso também a escola pública, né? Então, a gente percebe que quando a mãe consegue avançar nos seus estudos, ela traz um valor para a escola, um valor para o estudo, e traz os seus filhos junto. Isso foi um resultado muito significativo. Eu estava no INEP quando a gente se deparou com esse resultado, que as crianças que as mães estão avançando para a conclusão do ensino médio, as crianças também avançam na escola. Isso é muito importante. Então, o caminho é esse, né? Nós temos que dar às mães a oportunidade de elas estudarem, para que elas, na chefia das suas famílias, consigam caminhar as crianças, né? Agora, com relação à tarefa de casa, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar ao que você colocou. A única coisa é que agora a gente está fazendo uma mudança, né? Eu acho que a questão do online, a necessidade das metodologias ativas, de você, de repente, inverter, de repente, o aluno em casa não faz uma tarefa, mas ele vai fazer uma pesquisa, ele vai estudar um tema, e o exercício que antes poderia ter sido levado para casa vai ser desenvolvido na escola, com a tutela do professor. Isso tudo vai abrir para a gente uma janela muito boa. Mas aí eu vou aguardar agora a nossa interação. Muito obrigada, Bruno, muito obrigada. Olha só, Amable, o que chega aqui via chat é o pedido para que eu compartilhe esses dados. De repente a pessoa coloca ali, nós vamos compartilhar, eu passo todas estas questões. Aqui chega a informação. O fã-clube da Amable é muito grande, só chegam elogios, as pessoas não têm perguntas. Aí chega aqui, assim, ó, a seguinte frase, Amable, eu queria que tu fizesse um comentário, né? O seguinte: a sensação de tarefas de casa no período remoto é muito maior, pois elas fazem as tarefas de sala e as tarefas de casa, todas em casa, pois estão online, né? Eu não sei se você pode fazer um comentário sobre isso. Eu, na minha fala, meio que tangenciei isso, né? Porque, na realidade,
com a questão da pandemia, né, Bruno, não tem tarefa de casa e tarefa de escola, tudo ficou em casa, né? Então, de fato, as famílias ficaram sobrecarregadas, porque elas tinham que vencer a tarefa da escola e depois a tarefa de casa, para que as crianças pudessem aprender e que as perdas pedagógicas pudessem ser mitigadas, né? Então, realmente não teve essa divisão, na pandemia não teve essa divisão. As famílias tinham que fazer com as crianças, sobretudo as menores, a tarefa da escola e depois o que seria a tarefa de casa, né? Então, ficou muito, muito complicado para as famílias, porque elas também estavam trabalhando, elas também tinham levado o trabalho para casa, elas não deixavam mais o trabalho no escritório, elas não deixavam mais o trabalho fora de casa para quando chegar em casa fazer a tarefa com as crianças, não, elas estavam com todo o trabalho delas e com as tarefas todas das crianças. A escola foi muito sensível a isso, né? Nós, das escolas particulares, fomos muito sensíveis a esse momento que as famílias estavam passando, né? E tenho certeza, por tudo que a gente conhece aí desse Brasil, que a gente viu representado aqui, todas as escolas ajudaram no Brasil todo, de uma maneira ou de outra, as famílias a superarem essa dificuldade. Primeiro, reconhecendo essa questão, não tinha como levar filho na escola, o filho já estava em casa, e a escola já estava lá dentro. Então, aí ficou complicado, né, Bruno? Chega aqui a pergunta que eu vou tentar responder e a Amabile vai me ajudar. Olha só, a pergunta é da Elisama Maciel Celestino Nascimento. E eu vou pedir aqui, na nossa interação, que as pessoas sempre coloquem o Estado. Nós estamos fazendo evento para o Brasil inteiro, né? É legal a gente saber de onde vem a pergunta. Bom dia, professor. Então, qual é exatamente o papel dos pais com relação à lição de casa? E qual a postura do professor com relação àquele aluno que não faz lição de casa? Eu vou me permitir, Amabile, falar primeiro, se tu não te importa. Eu diria, claro. Eu vou falar, e a Naime, que está nos vendo, que é sempre a minha assessora pedagógica para todos os assuntos, Naime, eu vou dar o meu pitaco aqui, por favor, entenda, né? Eu diria o seguinte, o papel de família é muito mais um papel de supervisão. A gente não tem que fazer a lição do nosso filho, né? E eu diria que, como professor, a questão que envolve o professor é entender por que a criança não fez o tema de casa. Não é simplesmente a criança não fez o tema de casa, não, eu vou dar 0. Não, eu tenho que entender qual é o contexto que não foi feito. A criança não fez o tema porque não entendeu, não fez o tema porque não teve tempo. Será que tem alguma coisa acontecendo em casa? Às vezes, o não fazer o tema é um sinal muito importante para a escola, né? E a gente sempre fala, Amabile, do papel protetivo que a escola tem, né? Então, a questão a gente tem que tomar muito cuidado com a gente não entender a questão punitiva, né? O tema não é punição, e não fazer o tema não deve gerar automaticamente punição. Então, sendo bem direto, né, eu diria o seguinte, papel dos pais é supervisão, papel dos pais é dar o carinho, é poder estar junto, não precisa fazer o tema, mas se estiver sentado junto, já é muito importante. E o papel da escola é entender por que foi feito, por que não foi feito, né? Nós estamos construindo uma nova escola, né? Nós já temos um novo ensino fundamental, ano que vem vamos ter um novo ensino médio, muita coisa vai mudar. Eu sei que a Amabile presencia muitas coisas lá no nosso Conselho Nacional de Educação, e nós temos muitas mudanças pela frente. Então, te repasso essa pergunta, então, Amabile. E aí, qual é o papel da família e o que a escola faz quando a criança não faz o tema? Pois é, Bruno, você sabe, eu acho que eu concordo com você, sabe? A família é, de fato, a supervisora, né? A família deve supervisionar. Eu sei, porque a gente já passou por isso, né? O cansaço, às vezes, é grande, quando você chega em casa depois de um dia de trabalho, ainda supervisionar a tarefa de casa, né? Mas o problema o papel da família nesse momento é realmente de supervisão. E concordo com você, quando uma criança não traz a tarefa, é porque ela está sinalizando com alguma coisa, né? Ela não teve apoio. Nossa, Bruno, quantas vezes a gente chama a família, fulano não está trazendo tarefa de casa, e você observa que a tarefa de casa não é importante para a família não considera a tarefa de casa importante.
Então, a família não cria um momento para a criança fazer a tarefa de casa, não tem um espaço dentro de casa para a criança sentar com luz, arejada, tranquila, sem televisão ligada, sem telefone por perto, para que a criança possa fazer a tarefa de casa, né? Então, você observa que a família não dá importância para a tarefa. E, obviamente, que a tarefa é importante, senão a escola não ia estar fazendo isso, né? Então, você observa bem que quando a criança não traz a tarefa, ela está sinalizando com alguma coisa para você. Ou ela não entendeu, ou ela não teve o apoio para poder fazer a tarefa de casa, ou ela tem alguma dinâmica familiar que dificulta, porque, às vezes, com essa dinâmica que a gente tem das famílias, que também na minha fala eu falei um pouquinho sobre isso, né? A escola velha com a família nova, às vezes a criança está uma hora na tutela do pai, outra hora na tutela da mãe, às vezes esquece o caderno com um, deixa o livro com outro, né? Então, essas coisas todas acontecem hoje, né? E por isso que a criança, a escola tem que se adaptar a essa dinâmica da família, né? Então, diferentemente do que a escola fazia no passado muito recente, de que a criança, de alguma maneira, pudesse, ou vai fazer a tarefa agora, ou vai ficar sem assistir a aula, ou qualquer outra coisa assim que a escola pudesse ter como um instrumento para chamar a criança para a tarefa, nesse momento a escola tem que entender a dinâmica da família nova, né? É um pouquinho do que a gente falou aqui no nosso debate, né? A família é nova, a escola não pode ser velha. Então, a escola tem que também se moldar a essa dinâmica familiar nova e entender que, por vezes, né, essa dinâmica, ainda quando ela não é muito organizada, traz prejuízo para as crianças, sobretudo para a tarefa de casa. Interessante esse assunto. Amábile, olha só, eu recebi aqui um puxão de orelha rápido aqui, são 9h14, nós temos que entregar às 9h15, passou muito rápido, foi muito gostoso, então tu tem 30 segundos para, digamos, considerações finais, para poder fazer o encerramento, para a gente poder passar a bola, porque a gente sabe que quem trabalha com eventos, se a gente começa a atrasar, né, esses minutinhos vão somando no final do dia e a gente vai longe. Então, por favor, 30 segundos para as suas considerações finais. Foi um prazer ter estado contigo aqui nessa manhã. Ô, Bruno, eu quero muito agradecer a tua parceria aqui nessa bancada, dizer quanto foi enriquecedor, agradecer teu apoio e dizer muito obrigada a todos que estiveram conosco, nos ouvindo, obrigada pelo carinho, todos conhecem aí as minhas redes sociais, podem me encontrar nas minhas redes sociais. Eu quero dizer para vocês que eu acredito na escola. Eu acredito na escola, eu nunca saí da escola, desde que eu entrei na escola, eu sempre estive todos os dias na escola, ou estudando, ou trabalhando. Eu creio que a escola é um alicerce grande da nossa sociedade e da família brasileira. Creio naquilo que a gente faz dentro dos nossos muros. Eu acredito que aquilo que a gente faz dentro dos nossos muros é a solução do nosso país. Então, eu quero clamar e proclamar e pedir a vocês, nos ajudem a manter as escolas abertas, nos ajudem a manter as escolas firmes, porque só assim nós bem podemos educar uma nação. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Bruno. Obrigado, não tenho mais nada a completar depois dessa fala maravilhosa. 9h15, pontualmente, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, entrego para o nosso apresentador pontualmente. Obrigado, Amábile, obrigado a todos que estiveram com a gente. Pontualidade britânica. Começamos muito bem a nossa manhã. Agradecemos, então, a participação da professora Amábile Pácios, que é vice-presidente da FENEP, vice-presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação e mantenedora do Colégio Dromos de Brasília. Agradecemos também brilhante participação do professor Bruno Eizeric, que é presidente do Cinep Rio Grande do Sul e mantenedor do Complexo Educacional Monteiro Lobato de Porto Alegre. Muito obrigado aos nossos professores. Senhoras e senhores, nós vamos assistir agora ao recado dos nossos patrocinadores, mas pedimos que continuem conosco, que logo mais estaremos de volta com 2 debates muito importantes, muito bons. Aqui na sala principal, nós teremos então o painel A Importância da Música na Infância para a Formação Humana, com o grupo Música em Família. E na sala 2, o painel Os dilemas família, aluno, escola e a mediação por instrumentos eletrônicos. O que mudou?
com os nossos especialistas no setor jurídico. Então, não saia daí, vamos assistir agora os nossos patrocinadores. Imagine um mundo onde você possa contar com gente que se dedica a fazer o seu mundo melhor. Pessoas que te compreendem, porque compartilham com você os mesmos ideais e a mesma missão. Pessoas que pensam além, por você, e que estão sempre atentas aos novos ventos, às mudanças inevitáveis, às estações que se sucedem, os engenhos do tempo. Pessoas que caminham ao seu lado, mesmo quando o mundo impõe novas e inesperadas barreiras. Essa gente parceira, flexível e humana, atende por um nome: FTD Educação. Conte com a gente. Conte com a gente sempre. O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca. Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas. Meninas e meninos, preparem sua imaginação. Vamos contar uma linda história a vocês. Na verdade, é uma aventura muito legal e todos vamos poder participar. Ah, então tá. Vamos começar? Há muito tempo já existiam as famílias. Essas famílias foram se juntando e formaram as comunidades. E para as crianças conviverem e aprenderem juntas, foi criado um lugar muito especial, as escolas, até que surgiu uma brilhante ideia. Cebolinha, Cebolinha, eu tenho um plano incrível! Peraí, quem tem planos incríveis aqui sou eu! Shhh, me escuta, Cebolinha! E se a gente encontrasse um jeito de deixar todo mundo mais próximo? A família, a comunidade e a escola? Que ideia maravilhosa! É exatamente isso que eu ia dizer. Mas como faremos isso? E foi assim que eles descobriram o programa Um por Todos e Todos por Um, pela ética e cidadania. Que legal! Mas o que seriam essa ética e cidadania? É exatamente isso que nós vamos aprender. Assim como muitos outros assuntos como democracia, participação, transparência e muito mais. A ideia ficou tão grande, que foi preciso criar um montão de materiais, inclusive digitais, um mais legal que o outro. Mônica! Oi!
Olha só o que prepararam pra gente. Caderno de estudante, revistas, jogos, passatempos, histórias em quadrinhos, vídeos, manual do professor. Olha, e tem tudo na versão digital também. Para computador, tablet e celular. E sabe onde estão todos esses materiais? Onde? Eles estão no site Educação Cidadã da CGU, na plataforma AvaMec e disponíveis também para impressão. Que demais! Imagine o quanto vamos aprender juntos. Professor! Ah, é? O professor vai fazer um curso à distância para conhecer o material e entender como aplicá-lo aos estudantes. Então é isso, turminha. Prepare-se, vem muita coisa legal por aí. Calma, ainda não acabou. Olha quem fez questão de dar as boas-vindas a todos vocês. Nosso querido Maurício de Souza. Olá, eu sou Maurício de Souza, o pai da Turma da Mônica. Sejam bem-vindos ao programa Um por Todos e Todos por Um pela Ética e Cidadania. Eu convido todos vocês a iniciarem uma jornada de conhecimento pelo caminho da ética e cidadania. E para ser um bom cidadão, é preciso ser ético. Isso tem a ver com as suas atitudes e como você se relaciona consigo, com as pessoas, com o patrimônio público e com o meio ambiente. Cidadania significa educação, honestidade, respeito ao próximo e às leis e interesse pelo bem da comunidade. Juntos, podemos construir um mundo melhor para todos. Então, vamos lá? Um por todos e todos por um. Um por todos e todos por um.